Fala pessoal, mais um vídeo do Financeirês. Hoje a gente vai ver a queridinha aí de muitos, a Via Varejo, né? E a Magazine Luiza, que é ainda mais querida por todos. Hoje nós vamos observar alguns aspectos, indicadores financeiros, algumas análises em relação a esses players do varejo. Se realmente a VVR3 é uma ação de turnaround, qual é a chance dela dar a volta por cima, qual é a chance dela voltar a ser um player importante, já é um player importante, mas uma empresa que dá lucro, uma empresa com lucratividade no mercado, já tem um market share grande, mas tem dificuldade de diminuir aí seus problemas de ordem de custo, despesa financeira, e a gente vai observar hoje quais são as chances dela passar por cima desse momento que ela vive e também analisar como a Magazine Luiza era antes de dar a volta por cima e se tinha problemas parecidos, se o turnaround de Via Varejo é mais fácil do que o da Magazine foi, se o da Magazine foi mais fácil, a gente vai dar uma observada nisso hoje. Logo de cara a gente vê que a cotação da ação caiu bastante, mas mesmo assim por conta de especulação, algumas coisas envolvendo que a família Klein ia voltar a investir na empresa, ia digitalizar alguns processos da empresa. A gente teve uma valorização em 12 meses de 54%, mas a gente vê também que é uma empresa que não distribui dividendos, justamente porque dá prejuízos altos, então ela não consegue distribuir dividendos por conta disso. Já quando a gente fala de Magazine Luiza, em 12 meses teve uma valorização de 112%, cresceu muito, é um player aí um dos maiores sucessos da bolsa, né? Acho que é a empresa mais queridinha da bolsa aí, sempre entrega bom resultado, sempre bate recorde atrás de recorde, sem dúvida é um dos maiores players não só do varejo, mas do mercado brasileiro. É observável também que o dividend yield da empresa é baixo, uma característica do setor varejista, justamente porque se eles não conseguirem passar esse dividend yield baixo, né, transmitir pouco lucro ao associado, ao sócio da empresa, eles não conseguem crescimento, não conseguem aumentar as margens. Então, o dividend yield e até juros sobre capital próprio são bem baixos e é uma característica justamente para aumentar as margens das empresas e também porque o setor já apresenta uma margem baixa e uma característica de crescimento, expansão. Não só a Magazine apresenta essa característica, mas como lojas Renner, Centauro não distribuiu dividendos ainda, a B2W dificilmente distribui, quando dá lucro, né? Dificilmente distribui algum dividendo. Via Varejo então nem se fala porque não dá lucro. A gente vê aí que em 5 anos cresceu exponencialmente a empresa, né? Mas antes a gente precisa observar alguns indicadores ainda para tirar algumas conclusões. Mas a gente vê que em relação à cotação cresceu exponencialmente a empresa. Enquanto a Via Varejo, em 5 anos oscilou bastante a cotação, ainda assim apresentou um crescimento em 5 anos, né? Chega a estar mais ou menos no mesmo patamar aí, em relação aos 5 anos anteriores, mas apresentou aí um relativo aumento em algum período aí da cotação, justamente por especulação da empresa. Empresa bem alavancada. Empresas alavancadas costumam apresentar um aumento de cotação, mas costumam apresentar uma volatilidade maior, então, consequentemente, risco maior, né? Mas a gente vai observar que essa alavancagem da empresa não é uma alavancagem saudável e a gente vai dar uma analisada agora nos indicadores das duas empresas. A Magazine Luiza, a gente vai olhar alguns indicadores chaves aqui para análise, né? O PL é alto, a empresa está com uma precificação bem fora do que o mercado espera, vamos dizer. O PL aí, o tempo que o sócio vai conseguir retornar o investimento, é mais ou menos 83 anos, né? A gente vê aí no indicador. A margem EBITDA boa, 6%, margem líquida em quase 5%, boa também, né? Dentro das proporções do setor, do segmento aí de varejo. É normal para o varejo uma margem baixa, então a empresa até que apresenta boa rentabilidade, vai ter que bater recorde de receita ano a ano para conseguir lucro,
e a gente vai ver que a Magazine tem espaço para bater recorde de receita ainda, justamente olhando a receita da Via Varejo. Porque a receita da Via Varejo é quase ali próxima, as duas são muito próximas, a receita das duas. Se a Via Varejo perder espaço, a Magazine ganha market share. Então a Magazine tem espaço, se manter ainda as despesas financeiras, os custos no mesmo patamar, ela tem chance ainda de aumentar essa lucratividade, de aumentar a margem líquida, e com certeza a empresa vai fazer de tudo para bater recordes, novos recordes, né? Ela bate recorde atrás de recorde. A gente vê um ROI interessante, 12%, um ROI mais interessante ainda, e a dívida líquida sobre o EBIT mais interessante também, é uma dívida baixa em relação ao EBIT, bem baixa, e esse ROI, por a empresa ser pouco alavancada, a Magazine Luiza, esse ROI dá conta aí de trazer uma rentabilidade ao sócio, também o ROI é bom. Para os que precificam ações aí, o LPA não tão bom, né? Esse LPA baixo alinhado a um payout relativamente baixo, né? Não é atrativo em termos de precificação da ação, né? O mercado espera, vamos dizer, em termos de precificação, um preço menor do que é cotado hoje, né? Se a gente for parar para pensar em relação ao payout, LPA, mas assim, o preço que está hoje é o preço que o mercado meio que colocou, né? Então a gente não pode também tirar essa dedução, mas em relação a indicadores de precificação, a empresa está um pouco supervalorizada, vamos dizer, mas é um player que vem batendo recorde atrás de recorde, e a Magalu se mostrou a nova Magalu durante esse período. Quando a gente olha os indicadores da Via Varejo, a gente já leva um susto logo de cara, o PL negativo, dívida líquida sobre EBIT também negativa, o ROI que é negativo, então qualquer custo de dívida que a empresa tomar, né, o custo da dívida, o KD, qualquer custo que for tomado, a empresa vai ter muito problema de ordem de alavancagem, de ordem de saldo, tesouraria, capital de giro. A empresa qualquer empréstimo que ela tomar, ela vai ter muitos problemas em relação a como isso vai impactar o saldo, tesouraria, principalmente o capital de giro, porque o ROI é negativo. Então o custo da dívida sempre vai ser positivo e maior. Então a empresa já apresenta alguns problemas aí. O ROE nem se fala, olha como que está o ROE, menos 247%, LPA negativo, precificar essa ação aqui é loucura, assim, não tem nem muito o que analisar, né? É uma empresa de turnaround, é uma empresa que está com muitos problemas, e a gente vê ali a liquidez corrente bem baixa, 0,79, é uma liquidez baixa. A gente vai olhar depois onde está distribuída essa liquidez no curto prazo da empresa, no balanço, mas os indicadores, muito difícil contornar isso aqui. A gente vai ter que olhar o histórico da Magalu para ver se no passado o turnaround dela estava também com tantos problemas assim, igual tem a Via Varejo hoje, mas com um volume de negociação bem grande a empresa. Olhando aqui a DRE da Via Varejo, a gente vê uma receita líquida extremamente grande, uma receita líquida boa, a empresa vende bem, fatura bem, 25 bilhões aí, meio estagnada a receita se a gente olhar aqui. Desde 2017 ela fatura praticamente a mesma coisa, a única coisa que muda é que os custos estão crescendo. E a gente vê ali em 2019 o EBIT negativo, resultado financeiro negativo, a empresa provavelmente está com uma concentração aqui de despesa financeira muito grande mesmo. A gente vê que o resultado financeiro cada vez mais fica negativo, então a empresa tem uma concentração muito grande aqui de despesa financeira para conseguir arcar com suas operações, muito pagamento de juros, né? E aqui o que realmente importa, a gente vê que a empresa tem um lucro líquido aí, um prejuízo, né? Um prejuízo de ordem gigantesca, né? 1 bilhão de prejuízo a empresa apresentou. Agora a gente vai olhar para aqui a dívida líquida, a dívida bruta, muito grande as duas dívidas. Agora a gente vai olhar a Magazine Luiza em 2014 até 2016. Um pouco dos dados aqui antes da ação engrenar, né? Dar a volta por cima.
a gente já vê logo de cara que, primeiro, a receita é muito discrepante. A gente tem uma receita em 2019 da Via Varejo de 25 milhões e a gente tem aqui em 2014 uma receita da Magazine Luiza próxima a 10 bilhões, desculpa, e a Via Varejo 25 bilhões. A gente vê já que a empresa tem um EBIT positivo, a Via Varejo já não tem. Isso a gente está pegando quando a Magazine Luiza era ruim, quando era tratado como uma small cap ruim, realmente apresentava maus resultados, era uma ação de turnaround. A gente vê já um resultado financeiro crescente aqui, em 2016 já cai esse resultado. A gente vê aqui, em 2016 sobe, a gente vê um resultado financeiro crescente, mas ainda muito menor do que a Via Varejo apresenta. Mas em proporções aí com a receita, o Magazine Luiza também tinha uma despesa financeira muito grande, próxima aí em proporções do que a Via Varejo tem hoje. Uma característica do setor aí é se alavancar, a gente já vê isso. Juros altos aí, o pessoal pagando muito juros e despesa financeira alta. Mesmo com tudo isso, em 2014 a Magazine Luiza conseguiu apresentar lucro, 128 milhões de lucro. Em 2015, que foi um dos piores anos da companhia, e a empresa apresentou 65 milhões de prejuízo. Então a gente vê que o turnaround da Magazine Luiza foi complexo, teve muitos problemas, muitos gargalos, mas o turnaround da Via Varejo é muito mais difícil. A VVAR3 apresenta muitos problemas e vai ser muito mais difícil ela contornar isso. A gente vê que o caso da Magazine Luiza, o case dela, não apresentava tantos problemas. Então, quando a gente faz essa comparação do turnaround da Via Varejo com a Magazine Luiza, é uma comparação discrepante, não é uma comparação boa para você se basear no investimento. Até porque os problemas são parecidos que as empresas enfrentavam, mas os valores são muito discrepantes. A Via Varejo está num buraco muito mais fundo que a Magazine Luiza estava. Isso é nítido. Para você bater o olho aqui na DRE, você consegue ver isso. Finalmente a gente chega onde eu queria abordar. Receita líquida da Magazine Luiza hoje, né? A gente já explicou o turnaround. Quase 20 bilhões, enquanto a receita líquida da Via Varejo está em 25 bilhões. Isso é um bom sinal para a Magazine Luiza. A Magazine Luiza está mais forte, está com mais caixa, está com os indicadores melhores. Ela vai conseguir roubar market share se a Via Varejo não conseguir performar bem nesses próximos anos. Ainda mais com o coronavírus, dificilmente ela vai conseguir. Então, isso mostra que a Magazine Luiza tem espaço para crescer. Muitas pessoas acham que pelo patamar que a Magazine chegou, ela não tem mais chance de crescer, a ação não tem mais chance de se valorizar. E pelo contrário, esses dados mostram que a Magazine tem muita chance de crescer ainda, justamente por conta de ter ainda espaço para faturar, vender aqui no Brasil. Sem falar que foi a pioneira aí no processo de digitalização aí do varejo. A gente vê aí um EBIT positivo, um resultado financeiro negativo, mas muito baixo. Olha como o resultado financeiro caiu. 2016, 2017, 2018, 2019, um resultado financeiro de ordem muito baixo. A empresa praticamente não teve despesa financeira com juros, muito baixa essa despesa financeira em relação ao montante de lucro que ela produziu. E o lucro líquido, sem palavras, né? Quase 1 bilhão de lucro líquido, enquanto a Via Varejo quase 1 bilhão de prejuízo. Antes da gente entrar no balanço patrimonial, gostaria de mostrar alguns indicadores aí que a gente consegue observar mais ou menos como está a gestão de capital de giro das duas empresas. A Magazine Luiza, a gente vê que o ativo circulante em relação ao passivo circulante se manteve crescente, né? A empresa conseguiu crescer o ativo circulante em relação ao passivo circulante, o que melhora muito a liquidez da empresa e principalmente se a gente observar agora no balanço, se isso tiver distribuído, se isso estiver concentrado principalmente no caixa, melhora ainda a liquidez da empresa, né? A gente tem aí pequenos problemas de liquidez envolvendo curto prazo quando está muito concentrado em estoque, contas a receber. Mas a gente vai ver nesse caso aí como que tá, mas olhando assim a primeiro contato, o ativo circulante em relação ao passivo circulante, a empresa consegue liquidar aí seus compromissos de curto prazo. É muito raso falar isso, mas a gente vai analisar agora para ver se isso se confirma em relação à liquidez imediata. A gente vê aí um ativo circulante na ordem de 12 bilhões,
aplicações financeiras representando mais ou menos 35% do ativo circulante, junto ao caixa equivalentes, né, esses dois representando mais ou menos 35 bilhões, aí, 35%, desculpa, do ativo circulante, mostrando uma boa liquidez. A empresa está com boa concentração de disponibilidade imediata no ativo circulante. Não tem muitos problemas aí, contas a receber normal, o estoque também está normal, então a empresa tem uma boa disponibilidade imediata, né? A gente vê aqui o passivo circulante com as aplicações financeiras e o caixa, a empresa consegue pagar metade de todas as suas obrigações de curto prazo, né? Todas as suas dívidas de curto prazo, obrigações, fornecedores, obrigações trabalhistas, empréstimos e financiamentos, tudo mais. Também um bom indicador, isso mostra que a empresa está apresentando uma boa liquidez, principalmente por ser do varejo. E a gente vê aqui, e esse passivo circulante também cresceu um pouquinho por conta das aquisições da empresa. A gente vê que o passivo circulante era ainda maior nos exercícios passados, mas por conta de aquisições da empresa esse passivo aumentou um pouquinho. Outro fator interessante é que o ativo circulante, o passivo não circulante também, a gente vê que era bem menor, deu uma aumentada justamente por conta da empresa estar fazendo aquisições, né? Isso entra ali nas dívidas da empresa. Mas a gente vê que em termos de aplicações e caixa, ela tem o suficiente para liquidar toda a dívida e as obrigações dela de longo prazo, mostrando também uma liquidez imediata muito boa da empresa. Isso a gente nem vai contar o ativo não circulante, estou mostrando capital de giro, a empresa está tudo ok, capital de giro bom, é isso que importa. Enquanto havia varejo, eu abri aqui e levei até um susto, o passivo circulante cada dia crescendo mais, o ativo circulante cada dia crescendo menos. A empresa está com sérios problemas de capital de giro, a gente já vê olhando aqui, não precisa nem olhar a ordem de liquidez, só de bater o olho nisso aqui você já assusta e já sabe que a empresa está com caixa baixo, cadeia acima do ROI, está com problema de capital de giro, problema de aquisição de empréstimo, mas vamos olhar no balanço para confirmar aí. 25 bilhões de faturamento, perdão, não estou mais na DRE, né? Mas o ativo circulante da empresa, a gente vê aí na ordem de 12 bilhões, aplicações financeiras zero, não tem dinheiro para aplicar, caixas, o caixa e equivalentes de caixa, a gente vê que cada dia está caindo mais, o caixa e equivalente de caixa. A empresa está com problema de geração de caixa, o fluxo de caixa está negativo, com certeza a variação de caixa está negativa, cada dia mais vem corroendo dinheiro, até que a empresa está perdendo muito caixa aqui, vai chegar no momento que esse caixa vai cada vez diminuindo se a empresa não resolver seus problemas de ordem de custo e despesa financeira. Provavelmente o problema está concentrado no fluxo de caixa de financiamento. A gente vê aqui um fluxo de caixa pouco expressivo na análise, representando aí 10%, 11% do ativo circulante, muito pouco a ordem de liquidez. O restante está concentrado em contas a receber estoque e liquidez aí de curto prazo péssima da empresa. Péssima. Quando a gente passa essa análise então para o passivo circulante, nem se a gente pegar todo o ativo circulante a gente consegue liquidar os problemas aí, as obrigações e endividamentos de curto prazo. Isso bem diferente da Magazine Luiza, né? Que a gente viu lá que estava bem superior, e com o caixa, as aplicações financeiras, você conseguia matar metade aí da dívida de curto prazo e as obrigações de curto prazo. A Via Varejo você não consegue nem fazer cócegas aí com o caixa nas suas obrigações e dívidas de curto prazo. Isso aqui já mostra que a liquidez corrente está baixa. A gente vê aqui que a liquidez geral até dá uma equilibrada, né, em relação ao ativo não circulante e passivo não circulante, mas isso pouco importa para a nossa análise. A gente quer saber de capital de giro, quer saber como a empresa está fazendo a gestão disso, até porque isso diz muito do futuro da empresa. Gestão de capital de giro muito difícil aqui, muito alavancada. Dificilmente a empresa vai conseguir entrar nos trilhos e conseguir controlar esse endividamento, está cada dia agregando menos valor à empresa. Bem, era mais isso que eu queria falar hoje, as diferenças da Magazine Luiza e da Via Varejo, e principalmente a idealização de um turnaround em relação à Via Varejo. Vejo muitos youtubers expondo isso, sem fazer um comparativo de como era o passado da Magazine Luiza, querendo comparar que é a nova Magazine Luiza. Não, ela tem muito mais problemas que a Magazine Luiza tinha. Então o turnaround é muito mais difícil, não estou dizendo que não vai acontecer, mas a gente viu na prática aqui que os problemas são muito maiores. Então,
não estou dizendo, isso aqui não é uma recomendação de compra nem de venda, é exposição de dados, é análise de ação, e aí fica a seu critério, a sua escolha, fazer o que acha melhor, mas a gente viu aí os problemas envolvendo capital de giro na saldo de tesouraria, capital circulante líquido na Via Varejo, né? E a Magazine Luiza aí com um bom saldo de tesouraria, um bom capital circulante líquido. Realmente um player aí que apresenta problemas de precificação de mercado, apresenta problemas de ordem de distribuição de dividendos, margem, mas vem batendo recordes, vem melhorando, vem ganhando market share, tem espaço para ganhar market share aí, olhando o cenário da Via Varejo. E é isso que eu queria passar para vocês, essa análise, esse olhar, expondo a verdade aí das duas ações, sem querer idealizar, né? Até algumas pessoas colocam uma posição pequena de Via Varejo na carteira, acho, não sei se isso é válido, mas a gente vê aí que as chances de turnaround são baixas e o risco é muito alto. Se você é uma pessoa exposta ao risco, beleza. Se você é mais conservador ou moderado, aí invista em boas empresas. É isso que eu gostaria de passar para vocês. O Financeirês fica por aqui.